Olá, gente! Vamos começar o nosso design agora. Eu já preparei a pele dela, então eu já limpei com o shampoozinho Johnson e depois com o álcool 70%. Aí eu peguei a minha linha de poliéster e tô passando o lápis dermatográfico em toda a linha. Passa bem certinho para ela pintar bem. Agora a gente vai encontrar o nosso ponto inicial. Sempre coloco no cantinho do nariz e escorrego a linha. Ela mesma já vai dar a marcação ali da ossatura, sempre seguindo o início da sobrancelha também, é claro. Do outro lado a mesma coisa, na abinha do nariz. Desço a linha até lá embaixo, porque quando a gente faz esse desenho, o próprio osso, o próprio relevo do osso não marca até lá embaixo. Depois, a gente vai encontrar o nosso ponto final, que é arco do cupido, canto do nariz, canto externo do olho. Mesma coisa do outro lado, abinha do nariz, cantinho do olho, arco do cupido e marquei. Agora a gente vai encontrar o nosso ponto alto. Ponto alto é sempre o último que a gente encontra, tá? A gente sabe que a medida mínima é de 3 centímetros, então eu vou lá no meu paquímetro, coloco 3 centímetros direto e vejo se dá certo na sobrancelha dela. Essa deu certinho, 3 centímetros. Só que essa não deu. Olha lá, ela vai ficar faltando. Eu vou pegar o meu lápis dermatográfico e eu vou pintar a abinha ali do meu paquímetro para conseguir fazer a marcação. Pintei, olha só, essa vai dar 3 centímetros certinho. Só que essa outra, os 3 centímetros vai ficar pequeno, vai ficar curtinho. Então, eu tenho que colocar 3,5. Lembra? Sempre medidas exatas, ou 3 ou 3,5 e assim por diante, sempre aumentando de meio em meio. Aqui, eu vou colocar os 3,5 centímetros. E lembrando que eu sempre opto pelo maior tamanho. Por quê? Eu prefiro aumentar essa sobrancelha do que diminuir ela, tá? Então, aqui no caso, eu tô colocando 3,5 centímetros, que é o tamanho da sobrancelha direita dela. Agora, a gente vai encontrar a espessura da sobrancelha. Onde começa, onde termina. Sempre mais para dentro, ou seja, mais fina do que mais grossa nessa parte, tá bom, gente? Agora eu vou colocar lá no começo de um quadradinho, no outro quadradinho lá e vou lá em cima no arco do cupido. No arco do cupido não, desculpa, no ponto alto. Mesma coisa do outro lado, sempre rente ao pelo da sobrancelha, pra gente não ter uma medida errada. Agora, o finalzinho, eu vou lá no meu ponto alto e vou descer até lá embaixo na minha marcação, sempre rente ao pelinho também. Agora, como a sobrancelha dela é um pouco retinha, eu vou descer um pouquinho mais para baixo da marcação para poder fazer esse alinhamento. Olha só, a linha vai em direção ao meu ponto alto
sempre dentro do pelo. Então, a linha sempre vai em direção ao ponto alto, entrando, terminando dentro da sobrancelha. Mesma coisa do outro lado. Aqui que a gente tem que tomar cuidado para não deixar grossa, tá, gente? Por isso que a linha sempre vai dentro do pelo. Depois eu fechei o finalzinho, só ligando os pontos. E agora, eu venho com a minha caneta em gel branca e eu vou arrumando, vou finalizando todo o meu desenho. Aqui que eu vou dar os meus toques finais e vou olhar para ver se realmente tá certinho essa marcação que eu fiz. Lembrando que quando a gente tem uma sobrancelha muito grossa, muito cheia, com muito pelinho, né? Eu faço a marcação somente com a linha, depois eu removo os pelos que estão fora dessa marcação, para depois eu fazer o desenho com a linha e aí sim, se precisar remover mais algum pelinho, eu tiro depois. Porque senão eu não consigo fazer esse desenho, se a pele não estiver totalmente limpinha, se eu não conseguir visualizar o desenho correto. Sempre esticando a pele, para a gente conseguir desenhar. O meu pulo do gato, nessa sobrancelha vocês estão vendo que eu aumentei um pouquinho e eu consegui aumentar esse meio centímetro só nessa curvinha do ponto alto. Olha só, sem sair muito do que é a sobrancelha dela, para não ficar feio, tá? Não ficar artificial. Agora sim, eu vou removendo os pelinhos dela, sempre esticando bem a pele com os 3 pontos, tá? O dedão e o indicador da mão esquerda e com a mão direita o meu dedinho. Eu vou esticar a pele bem nesses 3 pontos para poder remover o pelo. O pelo sempre tem que ser removido do início dele, nunca pode puxar pela ponta, porque senão ele quebra, tá? Sempre remover no sentido do crescimento do pelo. Então, o sentido que ele tá crescendo é o sentido que você deve removê-lo. Sempre esticando muito bem para não beliscar e machucar nossa cliente. E quanto mais você estica, menos dor ela sente também. Eu vou passando a mão para ir quebrando esse choque que dá quando a gente remove o pelinho. Mesma coisa quando a gente faz uma depilação, tá? Quando a gente passa o dedo ou a gente põe o dedo, a gente corta esse choque. Aqui eu tô removendo, os pelinhos crescem para cima, então eu tenho que remover eles no mesmo sentido.